Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, iniciaremos na próxima semana a discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019. O trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido nos últimos anos, assente no rigor e na transparência das contas públicas, tem sido um trabalho de excelência, pois só assim é possível apresentar números e factos em todos os indicadores positivos. A economia cresce, o desemprego diminui. O investimento público cresce, a dívida diminui. O rendimento disponível das famílias aumenta, a cobrança de impostos diminui. Chegamos ao cúmulo de, após a apresentação das linhas gerais do orçamento, a oposição apelidar o mesmo de populista, ao mesmo tempo que exige mais. Ninguém consegue perceber esta lógica, nem os próprios. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de 2019 é, sem dúvida, o melhor orçamento que já foi apresentado à população da Madeira e do Porto Santo. É um orçamento que se destaca pelo reforço da estabilidade das finanças públicas regionais, pela consistência da disciplina orçamental do sector público e pela consolidação do controle da dívida pública. Relembro que a região já bateu 1.500 milhões de euros da sua dívida, cerca de 25% da sua totalidade. É um orçamento que se destaca na consolidação do processo de desagravamento fiscal, em sede de IRS e IRC, e pela criação de um conjunto de medidas de apoio às famílias. Destaca-se ainda na consolidação do processo de descongelamento de carreiras e na concretização do mesmo processo de descongelamento para os docentes, cumprindo o compromisso assumido. Algo que só na Madeira foi possível. E como disse a minha colega Fernanda Cardoso na semana passada, os docentes de todo o restante território nacional apenas pedem uma coisa: façam como a região autónoma da Madeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde que tomamos posse, a Ilha do Porto Santo teve uma atenção redobrada. Tal facto tem sido visível nos exercícios orçamentais anteriores e este não é exceção. Relembro que no inverno de 2013-2014 e 2014-2015, o Porto Santo não tinha qualquer ligação aérea com o continente. O Dr. Miguel Albuquerque, ainda na qualidade de candidato, incitou conversações com o então Presidente da TAP, com sucesso, passando o Porto Santo a poder contar com uma ligação aérea semanal ao continente português no período de inverno a partir de 2015. Felizmente, o Governo da República ainda não tinha recomprado os 50% da companhia. Caso contrário, suspeito que a alegação não teria sido resposta. Tal é o cerco efetuado por este Governo Central Socialista com a conivência dos comunistas e bloquistas no que diz respeito aos assuntos da região autónoma da Madeira. Contudo, estes partidos que representam neste momento o Estado português e detêm a maioria do capital da TAP têm a hipótese de provar que estou errado e dão em conta das aspirações de todos os porto-santenses, obrigando a TAP a fazer o voo triangular, como no passado, à sexta e ao domingo, entre Lisboa, Porto Santo e Madeira, no período de inverno. Está nas vossas mãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a maioria dos compromissos assumidos pelo Governo Regional com a população do Porto Santo estão cumpridos ou em execução. Falo no compromisso da reposição do subsídio de insularidade de forma escalonada consoante o rendimento que está em vigor desde janeiro de 2016. Falo da aposta no esbatimento da sazonalidade em que foi criado o subsídio social de mobilidade com o objetivo de levar mais madeirenses ao Porto Santo na época baixa. Foi também apoiada uma operação charter oriunda da Dinamarca com 2 voos diretos semanais no inverno. E foi ainda afundada a Corveta Pereira dessa como forma de diversificar a oferta e potenciar o turismo de mergulho no Porto Santo. Tudo isto a par de diversas campanhas de promoção do destino, nacionais e internacionais. Falo do compromisso do asfaltamento das estradas regionais que já foi realizado. Refiro-me à criação de novos polos museológicos, à celebração condigna dos 600 anos que se revestiram de notoriedade e cultura, à recuperação do Cais da Cidade, ao reforço de mais dos bombeiros voluntários do Porto Santo, à majoração nos apoios ao investimento, ao reforço do acompanhamento técnico aos nossos agricultores e produtores, à criação de novos percursos recomendados, à requalificação da piscina, entre muitos outros compromissos assumidos e cumpridos desde o início da legislatura. Permitam-me que destaque o compromisso assumido com a Escola do Porto Santo. Compromisso esse cuja primeira fase está quase terminada e que confesso ser aquele que mais me satisfaz, não só pelas condições dignas com que todos poderão desfrutar naquele espaço, alunos, pessoal docente e não docente, mas também pelo facto de ser um dos principais anseios de toda a população. O projeto Porto Santo Sustentável Smart Fossil Free Island também merece ser destacado, não só pela sua execução, que já começa a ser visível e sentida, mas também pelo interesse que tem despertado internacionalmente junto de grandes marcas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como referi anteriormente, o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 é o melhor, não só por dar seguimento a um conjunto de políticas económicas e sociais, mas por ir mais além. É
É um orçamento amigo das pessoas e das empresas. As medidas sociais previstas vão ao encontro das aspirações de todos nós, madeirenses e porto-santenses. E porque o Porto Santo também é Madeira, os porto-santenses poderão contar com um desagravamento fiscal em sede de IRS do 1º ao 6º escalão. Também as empresas porto-santenses irão beneficiar de um desagravamento fiscal em sede de IRC. As empresas do regime geral beneficiarão de uma descida de 1 ponto percentual, dos 21% para os 20%. E as pequenas e médias empresas, aquelas que constituem a grande maioria do tecido empresarial, beneficiarão de uma descida dos 17% para os 13,6%, correspondendo a um diferencial em relação ao continente de menos 20%. Os jovens porto-santenses e as suas famílias poderão também contar com outro conjunto de medidas sociais que têm como principal objetivo aumentar o capital disponível das famílias. Dou o exemplo do apoio nas viagens aéreas aos estudantes madeirenses que estudam fora da região, em que o Governo Regional substitui-se ao Governo da República, assumindo o diferencial entre os 65 e os 400 euros. Da redução dos 40% do valor das comparticipações familiares nas creches. Da atribuição do kit bebê no valor de 400 euros. Do apoio social a material escolar e da redução do valor dos espaços sociais, fixando o valor em 30 euros e prevendo a gratuidade dos mesmos para todas as crianças até aos 12 anos. Todas estas medidas, associadas ao desagravamento fiscal e ainda ao descongelamento das carreiras, têm um impacto na poupança das famílias de toda a região autónoma da Madeira na ordem dos 60 milhões de euros. Contudo, esta forte componente social não descura o investimento público, estando previstos para a Ilha do Porto Santo um conjunto de investimentos que vão ao encontro das necessidades e anseios de toda a população. Em 2019, ficará concluído o investimento da Escola do Porto Santo, que prevê, ainda este ano, uma dotação superior a 3 milhões de euros. Está prevista também a reformulação do entroncamento da Estrada Regional 120 e acessos, junto à Praça de Táxis, assim como a estabilização no troço no sítio da Barroca e ainda a realização do Caminho Agrícola das Areias, tendo estes investimentos um valor global de cerca de 3 milhões de euros. Iremos proceder à recuperação do património edificado, dos miradouros, das levadas e linhas de água. Será criado um green jogging no Parque da Florestal. A Lota do Porto Santo será requalificada e modernizada. O Centro de Juventude será também requalificado. O Porto do Porto Santo será intervencionado na recuperação de infraestruturas, tendo uma dotação orçamental superior a meio milhão de euros. Está prevista a aquisição de viaturas e máquinas elétricas para a direção regional local. Estão ainda previstos incentivos a particulares e empresas na aquisição de veículos elétricos inserido no projeto Porto Santo Sustentável. Em conjunto, o Governo Regional, a ARM e a Empresa de Eletricidade da Madeira têm previsto investimentos na ordem dos 21 milhões de euros para a Ilha do Porto Santo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a constatação é óbvia. O Governo Regional, liderado pelo PSD, honra os seus compromissos com a população. Consciente que há e de que haverá sempre mais a fazer, é importante olharmos para trás, para o início deste percurso e verificarmos que o trabalho está a ser feito, os compromissos assumidos, serão assim assumidos todos integralmente. Ao contrário daquilo que a oposição afirma, isto não é um orçamento populista. É sim um orçamento de continuidade e de aprofundamento. É um orçamento que cumpre. E o Porto Santo é a prova disso mesmo, pois as medidas e os compromissos assumidos com a população estão a ser implementados desde o dia em que tomamos posse. Porque aqui sim, na região autónoma da Madeira, podemos afirmar que com o PSD a palavra dada é palavra honrada. Obrigado.